Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para falar de números. Comecemos por uma abordagem histórica do surgimento dos números. Os números naturais são os primeiros números que aprendemos. Os números surgiram há mais de 30 mil anos, quando os seres humanos tiveram necessidade de contar objetos e animais, quando sentiam necessidade de contar aquilo que caçavam ou pescavam. Os homens e mulheres primitivos desenhavam animais nas paredes para indicar a sua quantidade. Os números naturais designam-se com um N, onde temos aqui uma barrinha do lado esquerdo, e é igual ao conjunto formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí fora. Servem para contar objetos. Os números inteiros. Os números inteiros a gente designa o conjunto dos inteiros por um Z, com duas barrinhas aqui nesta, como mostra aqui. E os números inteiros expandem o conjunto dos números naturais ao incluir os números negativos e o zero. Esta expansão permite resolver problemas de subtração que resultavam em números menores que zero, algo que os números naturais não podiam representar. Com o início do Renascimento, estamos a falar de 1600 por aí, surgiu a expansão comercial que aumentou a circulação de dinheiro, obrigando os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. A maneira que eles encontraram para resolver tais situações resolvia-se com o uso de símbolos de mais e de menos. Então, os números inteiros, temos do menos infinito, menos 5, menos 4, aqui falta-me um 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Reparem bem, são os naturais, incluindo os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí fora, ok? Os números racionais. Os números racionais são mais abrangentes que os números inteiros, mas os números racionais começaram a surgir antes dos números inteiros. Os números racionais têm as suas raízes na antiga civilização da Mesopotâmia, por volta de 3000 anos antes de Cristo. Os mesopotâmicos utilizavam um sistema numérico baseado em 60, ou seja, todos os números tinham como base o 60, conhecido como sistema sexagesimal. Este sistema permitia a representação de frações, embora de forma limitada. No Egito, por volta de 1800 anos antes de Cristo, os matemáticos já utilizavam frações para resolver problemas do cotidiano, como divisão de alimentos e distribuição de terras. Eles utilizavam frações unitárias, ou seja, frações em que o numerador era sempre 1. Os números racionais, nós utilizamos um Q para definir os números racionais e temos um número P a dividir por um número Q. O P aqui é o numerador, o Q é o denominador, o P e o Q pertencem aos números inteiros e o Q é diferente de zero. Porquê? Porque nós não podemos nunca dividir nada por zero. Se fizeres na tua calculadora qualquer número a dividir por zero, vai dar um erro, ok? E, como veem aqui, temos aqui uma pizza e nós estamos aqui a dividir a pizza em 6 partes iguais, representando esta fatia 1/6. Vamos continuar. Os números reais. Os números reais englobam todos os números racionais e também os números irracionais. Estes números nós normalmente não os abordamos logo numa primeira abordagem. A história dos números reais iniciou-se na Grécia com a descoberta de segmentos incomensuráveis pela escola de Pitágoras. Nomeadamente estamos a falar do raiz quadrada de 2, trazendo para a ribalta a existência de números irracionais. O surgimento desta expressão, número real, deu-se a René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650. Na altura, mais ou menos, seria 1637. Estes números incluem as raízes quadradas não exatas. E quando a gente diz raiz quadrada não exata, ou raiz quadrada de 2 é um desses números. Mas se a gente estiver a falar do raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é qual é o número
que multiplicado por ele próprio dá 4. É o 2, então aí já é um número natural, está bem? E números transcendentes, como o π e o e. O número e é um número de Neper que a gente começa a aprender, a ouvir falar dele 11º, 12º ano. As teorias dos números reais foram construídas pelo francês Charles Maurret, pelos alemães Karl Weierstrass, Richard Dedekind e George Cantor. Ok? Os números dividem-se também em dízimas finitas e dízimas infinitas. As dízimas infinitas podem ser periódicas ou não periódicas. Vamos ver as dízimas finitas. O 1, o 2, o 2,1, que só tem uma casa decimal, é finito, está bem? O menos 3, o 12,125 tem 3 casas decimais, então tem um número finito de casas decimais. O 0,25, o menos 0,96 são exemplos de dízimas finitas. Dízimas infinitas periódicas. Bem, o 0,11111 e a gente não consegue terminar, ou seja, daí a gente tem que escrever 3 pontinhos. Outra forma de escrever é 0, abre parênteses, 1 fecha parênteses. Este abre parênteses, 1 fecha parênteses, quer dizer que este 1 vai se repetir infinitas vezes. A este 1 que nós dizemos aqui, dizemos que é o período desta dízima infinita periódica. 2,27. Ou seja, o que é o período aqui? É o 27 e este período vai se repetir ad eterno. O 1/3 também é uma dízima infinita periódica, o 1/7 também, o 3, 19 também é uma dízima infinita periódica. Qualquer fração, ou seja, qualquer fração, qualquer número que pertence aos números racionais, ou é uma dízima finita, ou é uma dízima infinita periódica. As dízimas infinitas não periódicas, o π, a raiz quadrada de 5, que não é uma raiz quadrada exata, a raiz quadrada de 27, que é um número maior, ligeiramente maior que 5, ok? São dízimas infinitas não periódicas. Nós podemos organizar os números, não sei se nós ao longo deste vídeo já tivemos esta consciência, que conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros tem todos os naturais e tem os números negativos, inteiros negativos, que estão aqui nesta região aqui. Englobando estes inteiros, temos os racionais e, englobando os racionais, temos os números reais. Ora bem, os números e as dízimas. Não sei se perceberam antes eu dizer que os números racionais têm todas as dízimas finitas ou dízimas infinitas periódicas. Já esta região que está aqui azul representam as dízimas infinitas não periódicas. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar e comentar. Adeus, até uma próxima.